SAT 2021 apresenta pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo, hebraísta, editor e autor de inúmeras obras teológicas, comentários bíblicos e traduções de Bíblias. Com vocês, Luiz Saião. Diante das grandes modificações que nós tivemos com a realidade da pandemia e os seus desdobramentos, é claro que isso vai interferir diretamente na maneira de ser igreja nesse novo contexto. Então vamos prosseguir com a nossa reflexão hoje, pensando a respeito disso. E então, o que podemos dizer? É possível ser igreja de maneira digital? E como é que isso se relaciona com o fato de sermos igreja no modelo presencial? Como é que essas coisas vão se organizar? Lembre-se de que, como falamos no nosso primeiro encontro, nós tivemos transformações significativas do ponto de vista social, cultural e tecnológico, que nos fez organizar a realidade da vida familiar, da vida social e da vida, vamos dizer, comunitária e eclesiástica de maneira distinta. Então, hoje nós estamos num outro cenário. Isso significa que essa realidade digital chegou para ficar. Assim como há 2, 3 gerações atrás, os nossos avós ou bisavós não usavam televisão, não usavam computador ou telefone, muito menos celular, e isso se tornou algo do cotidiano para a gente, essa nova realidade digital será predominante e preponderante. Agora, é claro que uma realidade digital, ela tem os seus limites, ela tem peculiaridades, ela pode ser muito bem utilizada e ter diversos desdobramentos favoráveis, mas ela não poderá atender a todas as realidades. Então vamos pensar em primeiro lugar que sentido faz em ter uma realidade eclesiástica digital. Bom, em primeiro lugar, nós temos a potencialização da comunicação do Evangelho. Isso quer dizer que uma palavra, uma aula, uma mensagem, uma pregação que poderia ser enviada para 100, 200 pessoas num determinado ambiente limitado, agora isso está gravado, isso está transmitido, isso pode ser colocado nas redes, de tal maneira que essa mesma mensagem que ia ser vista por 100 pessoas pode ser vista agora por 100.000 pessoas. Então o conteúdo da mensagem, os cursos, as aulas, tudo isso tem uma potencialização significativa de maneira muito peculiar. E aquilo que for bem feito, aquilo que tiver conteúdo, não só vai ter força nas redes, como também vai ter permanência, vai ter um potencial de multiplicação absolutamente significativo. A segunda coisa que é interessante é que esse universo da igreja digital permite uma aproximação de pessoas que estão numa situação de distanciamento, agora uma aproximação diferenciada. Eu me lembro, de anos passados, quando uma pessoa mudava, por exemplo, de estado, de cidade ou de país, e então para ele entrar em contato com os seus familiares queridos, isso era uma luta, uma dificuldade, vamos assim, de vez em quando fazer uma ligação, porque como se dizia, o DDD é caro, e a gente não pode ficar falando muito tempo. De repente, com a revolução das vias de comunicação e agora do mundo digital, você pode fazer uma reunião com gente que, ao mesmo tempo que você estando do outro lado do mundo, no Japão, na Austrália, na América do Norte, na Europa, na África, com uma facilidade do clicar de um dedo, como nunca aconteceu antes. Isso favorece uma realidade em que nós que temos vínculos com pessoas próximas ou parentes ou até membros da comunidade, que antigamente, uma vez que eles estivessem distantes, eles não poderiam mais estar próximos, de alguma maneira essa proximidade
vai ser possível. Além disso, nós vamos ter algo que talvez a gente nunca tivesse pensado antes. Não faz muito tempo alguém me mandou uma mensagem, eu recebi e daqui a pouco a mensagem demorou para ter um retorno, a pessoa disse, não se preocupe não, eu demorei aqui porque eu trabalho numa plataforma no mar. Eu trabalho numa plataforma de petróleo e nem sempre a comunicação aqui é tão fácil, né? E então a pergunta que a gente tem é, uma pessoa que passa, por exemplo, 10, 15 dias numa plataforma no mar, que tipo de possibilidade de comunhão eclesiástica essa pessoa tem? Ou alguém que está num lugar distante, no meio de uma fazenda, no meio do mato, pessoas que trabalham na aviação, por exemplo, que trabalham em outros cenários e ambientes, essas pessoas têm dificuldade de estar no contexto da relação eclesiástica dentro do padrão que nós conhecemos. A possibilidade digital é uma realidade que faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Inclusive, eu tenho tido possibilidade, por exemplo, de ter na nossa relação de comunidade eclesiástica brasileiros que moram em países no exterior, onde eles têm pouquíssimas possibilidades de uma comunhão cristã mais, vamos dizer, definida, e através do contexto digital isso se torna uma facilidade muito grande e que a gente não tinha anteriormente. Portanto, essa possibilidade, ela amplia a força e o poder da igreja. E há um outro elemento aqui que facilita as coisas de uma maneira que a gente talvez não tenha ideia. Preste atenção, hoje, quando você está num ambiente eclesiástico ou de um contexto denominacional específico, e uma pessoa que nunca entrou naquele ambiente, que não conhece aquilo e de alguma maneira é convidado para estar ali naquele contexto, essa pessoa vai constrangida, ela não sabe o que encontrar. Imagina você sendo chamado para uma reunião, um encontro de um grupo religioso do qual você nunca nem ouviu falar, não sabe nem qual é o nome, né? E a pessoa fica sem jeito, ela vai às vezes por causa de um convite de um amigo, porque ali vai ter alguma atividade importante que tem um vínculo social, e isso é muito mais difícil como primeira experiência. Agora, pela via digital, a pessoa tem a sua privacidade garantida, ela se sente livre para ouvir o que ela está ali escutando, né? E prestar atenção e concordar ou discordar, quer dizer, você tem um meio, e que às vezes, inclusive, é permanente, né, que está ali disponível, em que qualquer pessoa pode ter acesso. Então você tem, vamos dizer, uma comunicação eclesiástica, digamos, 24 horas por dia. Isso facilita a possibilidade de fazer missão e de ter um alcance evangelístico muito maior. Eu fiquei impressionado, por exemplo, eu descobri na minha vida quantas pessoas tiveram a possibilidade de amadurecer a sua fé, de chegar à fé em Cristo, ouvindo no meio da floresta, da Amazônia, algo que chegava para essa pessoa através de ondas curtas de uma rádio. Quantas pessoas tiveram a possibilidade de ter um encontro? Eu conheci até um caso interessante, que isso tem a ver com a história da Rádio Transmundial no Brasil, de gente que se converteu ouvindo, e eles todo domingo se reuniam e ligavam ali o rádio e faziam, vamos dizer assim, a sua celebração, o seu culto dessa maneira. Então, o potencial desse mundo digital é absolutamente importante e significativo em termos de potencialização da comunicação, da evangelização, da prática da missão e de atender um grupo de pessoas que não teriam essa possibilidade de ter algum elemento de conexão em função do tipo de atividade, do lugar onde vivem, e se encontram um tanto quanto limitados, e essa igreja digital chega a essa pessoa de uma maneira muito determinante, muito significativa e muito valiosa.
E, além disso, a gente tem, né, essa realidade de que esse contexto da igreja está disponível todo o tempo. E tem um elemento a mais que deve ser destacado aqui, que é a disponibilidade de horário. Imagine alguém que tem plantão, alguém que trabalha na área de saúde, que é médico, ou que tem certas atividades em que a pessoa, por exemplo, não tem a possibilidade. Quantas pessoas trabalham na área de esporte, de turismo, quando estar reunido fisicamente num encontro de um templo é uma situação difícil. Essa pessoa pode interagir com aquilo que acontece num outro momento em função da sua disponibilidade de horário. Então, todos esses elementos são pertinentes a essa realidade nova digital que chegou para ficar. Agora, deve ficar muito claro que a realidade de uma igreja digital tem os seus limites. Não é a mesma coisa de que estar junto com a comunidade do ponto de vista de um encontro presencial. É claro que você estar junto da pessoa, olhar no rosto, comer juntos, estarmos num momento de culto, de celebração com a comunidade tem um perfil diferente, não é a mesma coisa. Portanto, nós não podemos deixar de lado, né, essa realidade do convívio humano, do convívio próximo, dessa relação tanto horizontal como vertical diferenciada, como um momento especial de encontro humano, ali, de carne e osso, diante da presença de Deus, numa celebração conjunta. É claro que todo esse cenário que ajuda a gente a desmistificar digamos assim, a suposta sacralidade do lugar, como se o templo fosse, como muita gente imagina, né, um tipo de casa do Senhor no sentido inadequado da palavra, mas sim a comunidade em conjunto, todo mundo ali reunidos, todos têm um perfil diferente e faz toda a diferença. Então, à medida em que nós pudermos voltar a uma realidade de convivência, vencendo esse momento, com certeza nós podemos agir de uma maneira a ter tudo aquilo que a realidade presencial pode nos apresentar, como uma comunhão face a face, como uma celebração próxima em conjunto, como aquela pertinência, né, dessa relação aprofundada juntamente com os irmãos, diante de Deus, e isso de fato, assim, até acho que dispensa explicações maiores, mas veja bem que é possível, né, a gente trabalhar nos dois lados da situação. A minha recomendação pessoal, por exemplo, à medida em que nós pudermos voltar a essa realidade presencial de forma plena, é que agora que a igreja aprendeu essa nova realidade da comunicação, ela deve se desenvolver no seu caminho digital, desenvolver o seu know-how, as suas tecnologias, como produzir uma série de elementos bastante capazes e eficazes em termos de comunicação dentro dessa realidade e, ao mesmo tempo, ela continuar aí, eu diria, preferencialmente de maneira até separada. É possível, é muito mais razoável fazer todo um projeto de comunicação e até mesmo de culto digital distinto do que a gente faz no presencial, porque nem sempre, ou pelo menos é muito mais trabalhoso fazer com que os dois funcionem adequadamente. Então é possível, né, com muito trabalho, muita tecnologia e investimento, é possível manter os dois ali lado a lado, mas talvez seja mais sábio fazer muito bem feito uma transmissão digital e ao mesmo tempo fazer de maneira muito mais pessoal, muito mais interativa, muito mais relacional, muito mais próxima à realidade presencial, quando isso de fato for uma possibilidade disponível. Pensando um pouco mais sobre esse assunto, o que a gente vai herdar dessa realidade que a pandemia trouxe para nós em termos de comunidade cristã?
Acho que um dos grandes desafios que parece aí claro diante de todos é o fato de que nós precisamos realinhar a nossa proposta de pregação, de apresentação da palavra divina. O que acontece? Muita gente nesse contexto novo meio que nem sabia muito bem o que dizer, o que pregar, né? A gente viu como as pessoas ficaram em dificuldade e houve dois caminhos problemáticos. Um é de aproveitar o momento para meio que trabalhar em cima da fragilidade das pessoas e trazer caminhos de mensagens muito indevidos. Então, houve o que a gente pode chamar de um abuso de propostas escatologistas, qualquer coisa que acontecesse, o pessoal dizer, o fim do mundo está aí, olha, isso aqui tem a ver com a presença do anticristo, não, isso aqui é mais uma realidade que tem a ver com o fim do mundo. Muitas pessoas perderam o chão, né? Outras pessoas entraram por um caminho problemático no sentido de tentar fazer com que as pessoas trabalhassem com um pensamento positivo, né? Para enfrentar uma situação com mero otimismo destituído de bom senso, o que levou muita gente a tomar atitudes indevidas e, portanto, quantas pessoas aí acabaram inadequadamente sendo contaminadas e até muitos casos de luto e muitos óbitos foram derivados desse otimismo irrefletido e não fundamentado. Por outro lado, algumas pessoas simplesmente passaram por esse processo numa total insensibilidade. Continuaram falando aquilo que sempre falaram, sem ter qualquer pertinência e qualquer conexão com esse momento. Por isso, acho que uma das grandes lições que fica para nós é a nossa caminhada de uma revisitação nas Escrituras, e de fato de entender que o texto bíblico não nos apresenta apenas talvez os limites daquilo que a gente tem na nossa caminhada confessional, mas uma riqueza extraordinária, poderosa e impressionante de tantos elementos que têm uma relação de pertinência e conexão com a experiência que tivemos, né, com a nossa surpresa e quando fomos assim atingidos pela realidade da pandemia, com a capacidade de lidar com ela, de ter resiliência sem que a gente necessariamente viesse a sucumbir e nem a agir de maneira indevida, e a capacidade de virar a página, de refazer os caminhos depois de uma situação como essa. Então, a volta às Escrituras, bebendo de toda a sua sabedoria, é um caminho que a gente percebe que precisa tomar para enfrentar os próximos desafios que estão diante de nós. Nesse cenário, nós descobrimos uma coisa muito difícil de digerir, né? A situação emocional, psicológica de grande parte das pessoas realmente mostrou um perfil de vulnerabilidade extrema, né? Aquilo que ninguém imaginava, porque qual foi sempre a reclamação de todo mundo, né? Porque a vida é corrida, a pessoa está no trabalho, está na escola, está nas suas atividades, está passeando, está viajando, né? Parece que ninguém tem tempo para ninguém, a gente não consegue estar junto. De repente, em menos de 3, 4 semanas, agora vocês vão estar junto o tempo todo, né? E agora vocês vão poder estar 24 horas por dia e 7 dias por semana. E quantos foram os casos terríveis de desencontro? Teve gente, por exemplo, que exatamente no contexto de pandemia aconteceu o divórcio, muitos casos de violência, de abuso de pessoas, conflitos familiares que foram, digamos assim, ampliados, ficaram mais acentuados. Quer dizer, a saúde emocional e a fragilidade espiritual de tantas pessoas ficaram expostas. Eu vi gente, por exemplo, que durante a pandemia, num ambiente mais saudável em casa, melhorou muito. E eu vi gente ao contrário, que estava até bem fora de casa, e quando ficou dentro do ambiente familiar, a sua situação de crise foi ainda mais intensificada. O que significa isso? É que a comunidade do povo de Deus, a Igreja de Cristo, precisa agora investir nessa realidade de apoio
a situação emocional, a dimensão psicológica, essa questão da fragilidade que está marcando a vida de tanta gente e que a gente talvez com um discurso um pouco mais triunfalista, com aquela ideia de que nós somos pessoas que conhecem a Deus e que nós temos uma trajetória dentro do contexto cristão e a gente não está tão vulnerável assim. A realidade da pandemia pede que a gente reavalie e revisite essa questão. Essa realidade que nos atingiu no contexto da pandemia, conforme a nossa reflexão aqui, nos preparando para o futuro, ela também abre, acho que, dois caminhos importantes para que nós venhamos a nos planejar como Igreja de Cristo que quer servir a Deus. Eu observo, por exemplo, uma situação nova de muitas pessoas agora sedentas para ouvir do Evangelho e procurar caminhos para a vida. É aquilo que a gente fala da crise, né? A crise, ela coloca em xeque o universo que nós definimos como base de organização e de sustentação da nossa vida, a nossa visão de mundo. Aí a crise vem e coloca um ponto de interrogação e vai dizer para a gente, olha, essa realidade aqui não sustenta a sua caminhada. E isso aconteceu. Muitas pessoas viveram a sua vida, por exemplo, sem refletir muito sobre o futuro. Essa ideia de luto, por exemplo, é uma coisa distante. De vez em quando morre um parente, de repente, né, em 2, 3 meses, um monte de gente querida, conhecida, próxima, faleceu. Então, tudo que eu construí na vida, amanhã acaba. Como assim, né? Então, essa realidade, essa exposição de vulnerabilidade permite que muita gente passe a refletir sobre a vida, o sentido da vida, né? Assim, o planeta respirou, né? Quanta poluição deixou de estar aí sendo espalhada pelo universo, até a própria criação, a natureza deu assim uma tranquilizada diante desse contexto assim absolutamente, né, louco, com uma cinésia altamente veloz, né, e todo esse processo fez com que as pessoas ficassem quietas, elas têm que pensar sobre a vida, elas não têm como ficar o tempo todo, né, num contexto de distração. A distração sempre foi uma distração muito da telinha, mas depois que você fica todo o tempo só vendo a tela, você já cansou de ver filmes, já cansou de ver live, já cansou de ver tanta coisa, não tem o mesmo sabor, né? E portanto, essa situação vai fazer o quê? Que muita gente venha se aproximar da realidade da igreja para trazer as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos, e a igreja de Cristo Jesus precisa estar preparada para lidar com essas pessoas. Nós estamos acostumados com os discursos internos, estamos acostumados com um tipo de resposta que tem a ver com o universo que nós conhecemos, mas agora vem gente de todo tipo. E eu até confesso que muitas vezes eu tenho contato de pessoas que não tem nada a ver, né? E que não tem qualquer experiência, o pano de fundo evangélico, que às vezes se aproxima. Eu recebi um contato, posso fazer uma pergunta, como é que é isso, por que aquilo? Muita possibilidade no ambiente de vulnerabilidade de respostas para a vida está presente. A igreja tem uma grande oportunidade de fazer a diferença. E é interessante, né? Essa diferença pode ser feita no nível interpessoal, né? Nesse ambiente presencial, que agora, muito possivelmente, a gente vai ter caras novas, né? Nesse cenário, querendo respostas, querendo saber por que somos o que somos e fazemos o que fazemos e cremos naquilo que cremos. E também vamos ter à distância tantas pessoas que não tinham nenhuma paciência para ouvir nada, agora estão interessadas. Eu mesmo na pandemia tive oportunidade de ver gente que nunca teve qualquer abertura para ouvir nenhuma palavra sobre Deus, mas agora, opa, peraí, deixa eu ouvir isso aqui porque eu não tenho elementos para lidar com o que está acontecendo à minha volta. Outro fator que é absolutamente necessário e que acho que nem sempre a gente percebe isso, é que a comunidade dos discípulos de Jesus
no Novo Testamento, é a comunidade da misericórdia e da compaixão. E o que a gente vê? Nesse momento, uma situação muito difícil. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas em situação de subemprego, muitas pessoas em situação de fragilidade mesmo, de estar na dúvida se vai comer a semana que vem ou não, né? Ou se tem condições de lidar com os mínimos desafios da vida. E aí é que a gente precisa, talvez, fazer algo que nem sempre está claro para todo mundo, né? Que é a comunidade do povo de Deus, através da sua união, através da estabilidade, da generosidade e daquilo que muitos podem fazer, ela se mobilizar para exatamente ser canal de bênção para os mais vulneráveis. Isso é muito importante, por quê? Porque nesse cenário todo de mudanças que a gente teve, de mudanças no ambiente tecnológico e da cultura, a gente também teve uma mudança fundamental que nos introduziu ao novo mundo, né, que é relativamente recente, da pós-modernidade. Um mundo em que os discursos racionais e as provas objetivas e científicas têm um valor limitado. E quando nós vemos, né, a realidade de uma pessoa que espontaneamente, na base da proposta do Evangelho, com amor incondicional, resolve beneficiar os outros, esse é um discurso extremamente forte e poderoso no coração das pessoas, né? Se você for tentar provar que o seu amigo, vamos dizer, descrente ou agnóstico ou qualquer coisa do tipo, está errado e tentar vencê-lo no argumento para mostrar que ele não sabe de nada, provavelmente você vai ganhar uma cara feia e mais nada. Mas quando esse povo de Deus, vendo a situação de vulnerabilidade e sofrimento, quantas pessoas hoje estão nas ruas, quantas crianças estão desamparadas, quantas pessoas na situação de órfão, quanta gente fragilizada e dominada por vícios, quantas pessoas lançadas numa vida promíscua para tentar ter algum tipo de sentimento na vida, quantos caminhos estranhos nós temos aí. E o povo de Deus tem condição de fazer diferença através de uma atitude que beneficie os vulneráveis e que mostre a sua mão de graça, misericórdia e compaixão. E isso é importante por quê? Porque num momento como esse, né, em que a gente passa por crise, que a situação fica difícil, a tendência de muitas pessoas é o salve-se quem puder. Se eu pelo menos cuidar da minha vida, eu tá bem demais, eu não vou mexer, fazer mais nada. Então é a hora da gente se unir e fazer diferença. Então a igreja, a comunidade, a igreja local, a denominação deve se envolver naquilo que eu poderia chamar de projetos de misericórdia. E é claro que isso não substitui o evangelho, não tem nada a ver em colocar uma oposição, uma polarização entre uma coisa e outra. Isso é fundamental e isso vai fazer toda a diferença no reino de Deus. Portanto, resumindo, é importante entender o nosso tempo, é importante compreender essas mudanças e sermos capazes de mudar, assim como Paulo, que foi criado num ambiente judaico restrito, sabia ser grego para com os gregos e judeu para com os judeus. Temos que ter essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação ao novo momento diante desse contexto que nós estamos. A igreja sim precisa ser digital, a igreja sim precisa fazer diferença nesse ambiente que é um novo aquário de comunicação e até mesmo de vida de tantas pessoas, e ao mesmo tempo ela precisa ser próxima, ela precisa ser olho no olho, pele ali junto, no tato, no contato direto. Ela precisa dessas duas realidades. Essa igreja precisa então voltar-se para a sua missão, ser uma igreja que tem respostas, que revisita a Bíblia, que sabe proclamar essa palavra no novo momento com força, a partir do tesouro que é a Escritura, e principalmente ela estende uma mão de misericórdia, abrindo o canal do caminho do coração das pessoas para que eles venham a ser abençoados, se essas pessoas sejam abençoadas pelo Evangelho de Cristo.
Então, que Deus abençoe a todos e esperamos que tudo o que refletimos aqui venha servir para a vida e o ministério de todos os nossos queridos aí. Um grande abraço.